São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele, mas, com auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco sentiu em seu coração uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar de repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com dinheiro que tivesse no momento. Num dia simples, mas muito especial, num momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara a minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião, e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber o que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado, levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso, que estais nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pediu a esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da missa daquele dia dizia: ide a pregar, dizendo: o reino de Deus tinha chegado. Daí gratuitamente o que haves recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Deus lhe concedeu o dom da profecia dos milagres. Quando Francisco pediu esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas, em cujo nome se glorificará ao Senhor e à igreja. A profecia se confirmou 5 depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar, com um beijo, o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há que admirar mais o beijo do que o milagre. Francisco começou a anunciar a verdade, no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca da perfeita santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associarem a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que, desde os apóstolos até hoje, não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento:
Aqueles que vinham abraçar esta vida, distribuição aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma cor e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem, em 1210, quando o grupo contava com 12 membros. São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ele foram a Roma apresentá-la ao sumo pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, uma cardeal afirmou: não podemos proibir que viviam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida o Papa impôs a eles o corte dos cabelos, e lhe enviou em missão de pregarem a penitência. Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupa sobre a neve. Outra vez, num momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vencer suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que ante os olhos de Deus o homem vale pelo que é e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar de repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com dinheiro que tivesse no momento. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida deste santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden, 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverno em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado que, depois de entreter-se com ele em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejara assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitude com o Divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo, que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, Henriette. São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas umas semanas de vida. Bem-vinda, irmã morte, exclamou o santo. Em seguida pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali estava depositado até 2 anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. Sua festa é celebrada em 04 de outubro. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.